em liberdade por homicídio. Imagens mostram o início da confusão no supermercado. A polícia prende 8 funcionários da Vale. Juiz afirma que eles sabiam dos riscos de rompimento da barragem em Brumadinho. Filho do piloto morto no acidente com o jornalista Ricardo Boechat presta depoimento em São Paulo. Gustavo Bebiano permanece na Secretaria-Geral da Presidência. Ministro suspeito de envolvimento no escândalo dos candidatos laranjas foi chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro. Eu tenho certeza que o presidente, em um momento aprazado, correto, ele vai botar ordem na rapaziada dele. A tragédia no Ninho do Urubu. O Ministério Público quer que o Flamengo cumpra a interdição total do centro de treinamento. Fla-Flu tem homenagem aos jovens mortos no incêndio e vitória tricolor. Presidente dos Estados Unidos declara estado de emergência para construir muro na fronteira com o México. Em Londres, protesto contra o aquecimento global reúne milhares de crianças. Em São Paulo, exposição revive a carreira artística da apresentadora Hebe Camargo. Não é só um selinho, não é beijo de língua. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia investiga a morte de um jovem que foi sufocado por um segurança de supermercado no Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da mãe, que testemunhou tudo. O vigilante pagou fiança e vai responder pelo homicídio em liberdade. Essas imagens mostram afastados. Foi enterrado hoje o corpo da menina Jennifer Silene Gomes, de 11 anos, que foi baleada no peito ontem no Rio de Janeiro. A família acusa policiais de terem disparado contra a criança. Pedaço do meu coração. 4 policiais civis foram presos hoje, acusados de extorquir traficantes e revender a droga apreendida em São Paulo. Foragido. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou hoje que são falsas as mensagens que circulam em redes sociais alertando para ataques de uma facção criminosa neste sábado. O suposto salve geral seria uma retaliação à transferência de chefes da facção para presídios federais. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo diz que não há elementos concretos que indiquem a iminência de ações criminosas contra o poder público ou seus agentes. O empresário Lírio Parisotto foi condenado em segunda instância por agressões contra a ex-companheira Luísa Brunet. A atriz disse que a decisão da justiça confirmou o que ela sempre falou a verdade. Pra criar meninas. Olho roxo. A defesa de Lírio Parisotto não se pronunciou sobre a condenação. 8 funcionários da Vale foram presos hoje a pedido do Ministério Público de Minas Gerais. As autoridades vão investigar a responsabilidade criminal dos detidos no rompimento da barragem em Brumadinho. A Vale informou que está colaborando com as autoridades para a apuração dos fatos. Um incêndio atingiu o centro de distribuição da Vale na Malásia. Segundo a mineradora, os danos foram apenas materiais e as operações devem ser retomadas em 15 dias. E vamos agora a outras notícias pelo mundo. O representante do Pelo menos 4 policiais ficaram feridos em um tiroteio que aconteceu agora há pouco em um parque industrial no estado americano de Illinois. Segundo a imprensa local. O laudo do Instituto Médico Legal mostrou que o jornalista Ricardo Boechat morreu por politraumatismo na queda do helicóptero na rodovia Anhanguera, em São Paulo, na última segunda-feira. A polícia de São Paulo ouviu hoje o filho do piloto do helicóptero. Ronaldo Quattrucci era o dono do helicóptero e também morreu no acidente. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou hoje uma lista de novas drogas ilícitas com substâncias que ainda não tinham sido identificadas, mas eram usadas por traficantes para enganar a polícia. Dose. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Para uma ONG. A proposta de reforma da Previdência elaborada pelo governo prevê uma transição da idade mínima de aposentadoria durante os próximos 10 anos, no caso dos homens, e 12 anos, no caso das mulheres. Mas o texto ainda pode sofrer modificações no Congresso. A aposentadoria mais vantajosa. Regis Fichtner, ex-secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, nos 2 governos de Sérgio Cabral, foi preso pela Polícia Federal.
A operação é um desdobramento da Lava Jato. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estado de emergência com o objetivo de liberar verba para a construção do muro na fronteira com o México. Patrícia Vasconcelos. Começará o mais rápido possível. Depois de perder apoio no parlamento, o primeiro-ministro da Espanha decidiu antecipar as eleições legislativas. A votação que estava marcada para alta. Estudantes de mais de 60 cidades europeias foram às ruas hoje em protesto contra o aquecimento global. Milhares de adolescentes e crianças participaram da manifestação em Londres. Sérgio Uti. E atenção, o ministro Gustavo Bebiano será exonerado do cargo depois das suspeitas sobre candidatos laranjas no período em que ele presidiu o PSL, que é o partido de Jair Bolsonaro. O repórter Rudá Moreira tem agora os detalhes sobre a situação do ministro Gustavo Bebiano. Boa noite, Rudá. Boa noite, Nascimento. O SBT acaba de apurar que, depois de uma reunião com ministros, o presidente Jair Bolsonaro decidiu exonerar Gustavo Bebiano da função. A demissão do atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República já está decidida e será publicada no Diário Oficial de segunda-feira. A gota d'água teria sido o vazamento de 2 áudios privados de Jair Bolsonaro para veículos de imprensa. Raquel. Obrigada, Rudá. E a seguir, goleiro recebe alta uma semana depois do incêndio no centro de treinamento do Flamengo. A exposição sobre a vida e a carreira da maior apresentadora de TV do Brasil. Não perca, é já já. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou hoje que o centro de treinamento do Flamengo está totalmente interditado pela Prefeitura, só que mesmo assim os atletas profissionais trabalharam hoje no Ninho do Urubu. O adolescente Francisco Diogo recebeu alta. Ele é um dos sobreviventes do incêndio que matou 10 jogadores da base do clube. Apesar dele estável. A Prefeitura do Rio informou que a interdição de outubro de 2017 está em vigor. Só não explicou por que a medida não foi cumprida. Depois das homenagens, o Fluminense levou a melhor em campo e conquistou a vaga na final da Taça Guanabara. O gol da vitória. Na Copa Sul-Americana, o Corinthians estreou com um empate contra o Racing da Argentina. Para ficar com a vaga. O corpo do jogador Emiliano Sala, que morreu em acidente de avião no Canal da Mancha em janeiro, chegou hoje à Argentina. Começa na próxima terça-feira em São Paulo uma exposição dedicada à apresentadora Hebe Camargo. Os fãs poderão se sentar no famoso sofá e também conhecer um pouco mais sobre um dos maiores nomes da televisão brasileira. A alegria é... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.